Podem sentar. É muito importante saber o que nós cantamos. Eu lembro que quando ocorreu minha conversão, eu começava a ouvir os louvores e falava assim, mano, mas que barato de louco, né, mano? O sangue, mas alvo mais que a neve. Você começava a olhar e falava assim, do que está falando? Entender o que é a cruz, entender o que cantamos é primordial. Jamais eu saberei o preço dos meus pecados carregados lá na cruz. Nós não conseguimos compreender do que se trata isso. Nós não temos essa percepção, porque nós, somente mediante a iluminação do Divino Espírito Santo, para que possamos compreender, mas são palavras que são necessárias serem explicadas. A intenção do que vocês cantam é justamente fazer com que isso fique esculpido dentro de vocês. Vocês acabaram de cantar Isaías 53, mostrando Cristo se entregando aos cravos. Que seriam esses cravos? Observe que se eu não reflito acerca do que diz, eu simplesmente estou repetindo músicas vazias. Nós cantamos porque nós vivemos, nós cantamos porque nós estamos aqui justamente agora cultuando a Deus, nós não estamos cultuando homens. O Dé não está aqui simplesmente fazendo uma apresentação, ele está levando vocês à adoração que você deveria partir de vocês. Ele não está aqui como o centro sempre vai ser Cristo e vocês são condicionados a cantarem. Nós não estamos aqui fazendo apresentações, nós estamos aqui cultuando a Deus e Deus utilizando todos de maneira única para que o nome dele seja glorificado e passa por esse processo de compreensão. Assim como no início do nosso culto, eu sempre faço questão de explicar do que se trata, do que nós estamos fazendo, porque nós aprendemos a viver a vida de maneira repetida, nós aprendemos simplesmente a repetir fatos, e repetindo, nós cometemos os mesmos erros. No mundo, o mundo nos doutrinou, a nossa carne já vem repleta de vícios. Eu estou com dúvidas, eu já sei para onde eu corro, eu sei onde eu tenho certeza. Eu estou com medo, eu já sei onde é a minha segurança. Agora, observe, se eu não tenho Cristo, a minha segurança é completamente diferente do que quem está em Cristo. Aquele que está em Cristo sabe para onde corre, aquele que não está em Cristo vai correr para onde sempre correu. Entender o que nós fazemos é primordial. Lembre-se, nós estamos no Evangelho de João já há 2 anos, e a história vai simplesmente se repetindo, e continua se repetindo em milhares de lares lá fora, ou talvez em vários lares aqui dentro ainda, porque nós não entendemos ainda o que nós estamos fazendo. Nós estamos simplesmente repetindo comportamentos. Eu vou domingo após domingo repetir um ritual, e nem sequer sabe as suas motivações, e você nem sequer sonda as suas motivações. E quando eu começo a sondar o que estou fazendo, tudo muda. Observe que muitas vezes já chegaram para mim e falaram assim, Galego, deixa eu louvar? Eu falo, louva. Pode louvar. Não, mas ali. Eu falei, mas por que louvar aqui é diferente de louvar ali? Observe, qual que é o meu desejo? O desejo não seu, mas o desejo daquela pessoa. Naturalmente, do outro lado, nós vemos qual é. Mas a questão e o nosso desejo? Várias vezes já aconteceu isso. Uma vez chegou, estava fazendo... queria conversar comigo quando era em outro lugar, daí falou assim, Galego, deixa eu louvar. Falo, beleza, tá bom. Daí acabou o culto, estava todo mundo indo embora, daí os meninos ainda estavam tocando, eu falei, vai lá louvar. Ela, não, mas agora? Eu falei, ué, mas que hora você queria? Quem louva, louva, não importa se tem uma plateia ou não, não é sobre uma plateia, mas observe que as inclinações dos nossos corações são manifestas diariamente. Em João mostra tudo isso, na Bíblia mostra tudo isso. O que Deus faz? Ele traz a Bíblia para revelar aquilo que está no nosso coração. Todas as suas palavras visam revelar o seu plano de salvação, mas acima de tudo, manifestando que nós precisamos ser salvos. E salvos de quê? De nós mesmos. Salvos do pecado que nos aprisiona, o pecado que faz a gente buscar segurança nos lugares errados, o pecado que faz a gente não confiar naquele que é suficiente capaz de cumprir a sua palavra.
Tudo que vocês estão vivendo aqui é didático, é pedagógico. Pedagogia vem de guardião. Ai, Jesus passou o tempo inteiro fazendo o quê? Instruindo o seu povo. Para quê? Para protegê-los. Da mesma forma que um pai passa com seu filho, todas as vezes, às vezes até por excesso de proteção, ele fica numa redoma, onde você imagina que está protegendo o seu filho. Tem um amigo nosso, que disse que nunca teve patins, esses negócios. Por quê? Porque o pai dele era ortopedista. Ele falou assim, ele sabia do perigo, então ele protegia. Quantas coisas nós pegamos e vivemos de maneira que é Deus nos protegendo, mas que a gente não enxerga dessa forma. Daí Deus envia um pai e fala assim, meu filho, você vai ter que ficar aqui. Você vai ficar aqui, desse jeitinho aqui, porque eu sei o que eu estou fazendo. E a gente não entende. A gente só entende lá na frente. Quantas vezes nós já nos machucamos porque desobedecemos aquilo que nossos pais falaram, justamente por não ouvir essas advertências. A Bíblia retrata a mesma história. Mas ele retrata uma história redentiva. O que é uma história redentiva? Que nós somos redimidos em Cristo por intermédio daquilo que Ele faz em nós. Não se trata da gente também entender, nossa, entendi todas as regras que meu pai fez, falou e agora eu sou um homem perfeito. Não, tem pessoas que viveram dentro de uma casa, sendo educados perfeitamente, e quando é solto no mundão, começa a usufruir, porque eles não compreenderam do que se tratava. Estes homens que estão ali, que nós iniciamos agora o capítulo 14, estavam vivendo praticamente a mesma coisa. Lembre-se que desde o primeiro capítulo ali, onde revela Cristo habitando dentre os homens, ele visava trazer os sinais, manifestando quem ele era. Ali em João capítulo 2, nós temos o primeiro milagre. Qual que é o primeiro milagre? De João, capítulo 2. Obrigado. Alguém? Nós temos que saber essas coisas, porque à medida que nós formos sabendo, nós vamos conseguindo construir na nossa mente. Isso daqui não deve ficar na minha mente, eu já sei. Eu tenho que fazer esculpir isso na mente de vocês. O que estava fazendo ali? Jesus estava trazendo milhares de sinais, revelando quem ele era e o que ele havia vindo fazer. Mas aqueles homens estavam olhando somente para os sinais e por vezes não estavam olhando para aquilo que ele ia fazer. No capítulo de número 14, nós temos justamente o ápice da aflição, porque viu Jesus realizando uma série de sinais, mais especificamente 7, que são mencionados ali em João, mas para que apontava para quê? Para Cristo. Cristo como o quê? Como Cristo. O que é Cristo? Ungido, Messias, aquele que havia sido enviado por Deus. Mas nós não entendemos isso. Nós não entendemos o que está acontecendo. Muitos imaginam que Jesus Cristo é um nome composto. Quantos já pensaram que Jesus Cristo era um nome composto? Pode confessar. E os outros que não levantaram a mão também, eu sei que já pensaram isso. É Jesus, o Cristo. Se ele não fosse o Cristo, ele seria apenas um homem. Teria morrido na cruz e pronto. Mas como ele era o Cristo, a morte não pôde vencê-lo. E aqueles homens já sabiam, tudo o que estava acontecendo ali caminhava para a revelação do Messias. Lembre-se, ali naquele século, 2000 anos atrás, todo mundo sabia que haveria de vir um Messias, sim ou não? Todo mundo da região sabia. Os fariseus, aquele povo que estava ali justamente inquirindo, confrontando Jesus, eles sabiam que o Messias haveria de vir? Mas eles acreditavam que Jesus era o Messias? Não, mesmo eles dando testemunho. Lembra quando vem João Batista anunciando, nasce Jesus, quando já nasce, já vem uma estrela no céu, onde os reis vão até ele. Já começa aí. Por quê? Herodes manda, inclusive, matar as crianças de até 2 anos. Vocês acham que vivemos barbárie? Olha como foi no passado. Imagina, tudo isso por conta do quê? Da mera possibilidade de vir alguém que iria destroná-los. E agora, neste ápice do capítulo 14, eu tenho que entender todo o resto. Por isso que eu falo, não adianta vocês virem um culto sim, outro não. Vocês não estão ouvindo uma história espaçada. Eu não tenho uma mensagem motivacional para vocês. Eu tenho as Sagradas Escrituras contadas de Gênesis e Apocalipse para que vocês compreendam o que foi feito. Nós não podemos ser aqueles que, igual é mencionado em João, que estavam buscando apenas os sinais e não aquele que era o sinal. Então aquele povo que estava ali
em meio àquele caos, eles sabiam quem era, eles sabiam, uma estrela tinha brilhado, já havia sido dada uma profecia. Quando olham João Batista ali, pai de João Batista era Zacarias, ele fica mudo. Imagina você ver alguém mudo, você fala assim, não, o que está acontecendo? No mínimo, todo mundo sabia da região o que estava acontecendo, mas eles se negavam a se curvar da mesma forma que nós, hoje em dia, nos negamos a nos curvar diante de todos os sinais que Deus faz em nossas vidas. O que são esses sinais? Esses sinais não são sinais mirabolantes, são sinais simples e óbvios da nossa vida que nós não queremos enxergar. E você pode olhar para esses sinais que já foram revelados na sua vida olhando para o passado. Quantas advertências você teve, não é porque não chegou Deus, mandou te falar, que não é um sinal de Deus. Aquela advertência que fala assim, meu filho, não vai. Somente depois de concluir a história que eu posso olhar para trás e falar assim, meu Deus cuidou de mim ali e eu não o ouvi. O tio Denis está com o braço assim, ó, que não balança, você sabe, vocês já viram, né, que o braço dele não mexe. Ou melhor, mexe só para um lado e para o outro, mas ele não tem controle. Mas por quê? Você acha que não foi por falta de aviso? Você acha que Deus queria que ele ficasse desse jeito? Não, teve milhares de avisos. Você acha que ele quis ouvir? Não quis. Vocês não sabem a história, mas antes dele sair com a moto, a sogra dele colocou a mão no guidão. Falou assim, meu filho, fica aqui hoje, não vai embora, fica aqui. Tá de brincadeira? Tantas vezes já fui, vai ser hoje? Vai, não morreu porque Deus não queria, Deus queria salvá-lo, não matá-lo. E ainda que para salvá-lo tivesse que deixar um braço assim. A gente já falou, quer que ora? Ele, não, deixa desse jeito porque eu vou lembrar para sempre de onde Deus me tirou. Foi dado o sinal? Ou tinha que falar, Deus mandou te falar? Observe que todos os sinais ali, acima, além disso tudo, eles tinham esses sinais de maneira muito clara. Porque Deus havia invadido o espaço-tempo presente para resgatar um povo. Depois de 2000 anos, Deus invade o espaço-tempo presente para trazer uma realidade, modificar o mundo, separar o mundo em dois. Nós estamos lendo uma história que ela tem começo, meio e fim. Só que nós já podemos enxergar o começo e o meio e o fim, só que a gente não acredita no fim. Igual eles. Eles eram incrédulos, nós também somos incrédulos, salvo a exceção de quando o Espírito Santo penetra o nosso coração e muda a nossa inclinação e faz com que a gente acredite naquilo que era impossível acreditar. Estava comentando agora com o amigo que veio, o Tiago, eu falei assim, para mim ainda soa muito irracional você acreditar que o mar foi aberto, que um homem engoliu um peixe e ficou 3 dias dentro do peixe, que o homem foi feito do pó da terra. Se você vai falar para qualquer pessoa que não tem fé, isso daí é o quê? Bobeira, fala assim, não acredito que você acredita nisso. É muito semelhante a um Papai Noel. As pessoas vão olhar e falar assim, é isso? Mas quando você mergulha nessa história, você não tem como não acreditar naquilo que aconteceu, porque a história comprova por intermédio de milhares de fatos arqueológicos, cientificamente, que isso é real. Contudo, ainda assim precisa da fé. E essa fé de onde surge? A fé é um dom de? Você adquire como? Tem algum lugar que vende? Fé não é você atravessar a rua e achar que o carro não vai te pegar. Fé não é você sair, achar que você vai na rua ali e o cara não vai dar um tiro na sua cabeça para roubar seu celular. A fé é um dom de Deus para você confiar que Ele enviou o resgate para a sua vida, para a vida eterna, não para o resgate dessa vida. Aqueles homens, diante daquele cenário, eles estavam olhando o resgate para quê? Sempre um resgate temporal. Durante toda a história, o homem olhou para um resgate temporal. Nós buscamos Deus para quê? Para um resgate para a vida eterna ou para um resgate dessa vida? Confessem. Você não quer Deus para a vida eterna. Você quer Deus para Ele melhorar seu relacionamento. Você quer Deus para Ele melhorar a sua situação financeira. Você quer Deus para fazer que você emagreça. Você quer Deus para milhares de coisas. Hoje tem Deus para tudo. E dependendo do que você quer, tem alguém que vai te oferecer isso. Mas Ele veio não nos resgatar dessa vida presente, ela veio nos resgatar para a vida futura. E Ele sempre falou disso. Durante toda a história, vocês vão verificar, a gente vai mergulhar um pouco mais nisso. A gente fica até umas 15 horas hoje falando sobre isso. Mas vocês vão ver que todo o tempo se tratava justamente disso.
do homem buscando uma salvação própria, do homem buscando simplesmente os méritos próprios, de se preocupar consigo somente. No final das contas, essa é a realidade do homem. Mas o homem que é transformado pelo Espírito, ele vive em prol dos outros, ele vive a sua vida como um sacrifício em prol dos outros, que nem nós vimos Jesus falar no capítulo 13. E agora nós vamos fazer todas essas conexões. Vê por que é impossível a gente conseguir seguir uma linha de raciocínio se a gente não tem constância? Vocês têm constância para tudo, vocês vão no banheiro todo dia, vocês comem todo dia, vocês mexem no celular todo dia, mas não têm contato com a palavra de Deus todos os dias, não cultuam de maneira constante. Lógico, existem exceções para que você não venha, mas isso daqui, a partir do momento que você se entende como parte do corpo de Cristo, não tem como você viver longe, porque você não vai conseguir compreender. Claro, se você faz uma leitura, você vai chegar a determinadas conclusões, mas o ambiente, a atmosfera que nós vivemos aqui, é a maneira como Deus instituiu, não é a mesma coisa. Você que está vendo na internet, vendo aí, você não está cultuando, você está adquirindo informação, e claro que Deus usa isso também, para a honra e glória do nome dEle, mas é completamente diferente. Você vem aqui, você vê seu irmão que estava passando por problemas, você vê ele, dá um abraço nele. Você vê seu irmão que está todo zoado, mas ele está aqui. Seu irmão que não tinha dinheiro para vir, mas daí o outro vai e abençoa, fala assim, tá dinheiro aí para você colocar gasolina no carro, vamos lá com a gente. Isso é viver a igreja. Tudo foi ensinamento. Agora nós ficamos pegando mensagens passadas, não queremos aplicar uma realidade da nossa vida. O cristianismo não é algo para mudar status social, na rede social. O cristianismo é mudança de vida, transformação de caráter. O cristianismo vai muito além do que vocês têm visto lá fora, através das redes sociais. O cristianismo se resume a um post no Instagram de 5 segundos, que é o que você olha. O cristianismo é muito além, e nós temos que ter cada vez mais fidelidade com a palavra. Quantos de nós temos negligenciado esses momentos? Quantos de vocês trazem a Bíblia para cá uma vez na semana e depois ela fica jogada? Essa é a realidade. E ainda nós queremos que Deus faça tudo, porque essa é a característica de todo ser humano. Mas aquele que nasceu do Espírito vai agir de maneira diferente, não porque ele é bom, mas porque o que é bom penetrou nele e agora joga fora toda maldade. Que possamos compreender, diante desse pequena grande introdução, que vocês possam compreender tudo o que será dito hoje. Nós continuaremos a exposição. Iniciamos agora João capítulo 14, nós vamos do verso 1 até o 7º verso. João capítulo 14, do verso 1 ao 7º. A palavra do Senhor diz: não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nelas há. Tu nos criastes, Pai, para Ti. Enquanto não encontramos a Ti, andamos perdidos. Andamos por caminhos tortuosos, buscando refrigério em outros lugares. Que possa repousar a nossa aflição somente em Ti, mediante a certeza daquilo que nós cremos. E nós pedimos para tanto que o Senhor ilumine o nosso entendimento por intermédio do Teu Santo Espírito, porque senão estaremos mortos em nossos próprios conhecimentos. Nós não arrogamos a nós capacidades intelectuais, nós não arrogamos a nós a força do nosso próprio braço, e sim a mediação de Cristo na cruz do Calvário, enviando o Teu Santo Espírito para que pudéssemos crer verdadeiramente
Eu peço, Pai, para que o Senhor haja, conforme o Senhor determinasse na sua palavra, que aqueles que ouvissem suas palavras e crescem seriam salvos, que haja salvação, que haja verdadeira fé no meio de nós, por intermédio do único e soberano agir do Teu Santo Espírito. Nós estamos aqui para sermos instruídos, Pai. Capacite o Seu servo, para que a Sua palavra seja pregada e corações sejam transformados. Nós oramos conforme o Senhor ordenaste, em nome de Teu Santo Filho, o único caminho, a verdade e a vida. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Todos nós dissemos amém. Amém. Podem sentar. Eu já falei um pouquinho sobre do que estava acontecendo nesse cenário. Contudo, é muito importante olhar sempre para o passado, porque tem pessoas que imaginam que a Bíblia só se trata do Novo Testamento, e ela imagina que o Novo Testamento começa ali em Mateus. O ser humano sempre tem métodos. O ser humano sempre vai buscar um método de saciar os seus desejos. E o desejo do homem é o quê? Ter um mínimo de trabalho. Sempre vai ser isso. Lembra que nosso cérebro, a ciência estuda isso e vê que o seu cérebro é completamente limitado. Ele vai buscar sempre um lugar de repouso. Sempre ele vai buscar o que é mais fácil. Naturalmente. Ninguém quer fazer o difícil. E, inclusive, mediante isso, o ser humano começa a achar. Daí ele olha, algumas pessoas olham e falam assim, não, a mensagem de Cristo é somente o Evangelho. E cada vez vai reduzindo mais. Tem uns que assimilam Cristo somente com um versículo. Tá? João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Daí pronto, terminou e o Evangelho é isso. E não é sobre isso. Cristo não veio simplesmente transformar a nossa mente, mas transformar a nossa vida. Ele não veio te reformar, Ele veio te matar, te fazer novo. Ele estava fazendo com esses homens uma mudança de mentalidade, ainda que ele não operasse ali de maneira sobrenatural, agindo no seu interior, ele trazia uma série de advertências para eles. No capítulo 13 nós abordamos a negação de Judas, e depois ainda falando Pedro, se achando bonzão, falando assim, ó, daí, quem é que vai te trair? Eu não vou te trair, não vou te abandonar. E depois nós sabemos o que aconteceu. Nós temos a história completa, mas nós vemos o homem se valendo da sua própria força, o homem olhando simplesmente para si, e Jesus a todo tempo instruindo eles acerca de quem ele era. Ele contando que ele haveria de morrer, e eles acreditavam que ele ia morrer? Não, porque eles esperavam o Messias. Quem que era o Messias? Era o grande Redentor, que iria livrá-los. Eles imaginavam que ia livrar simplesmente dos problemas que eles tinham ali. Eles olhavam e imaginavam, eles viam aquele templo suntuoso, era considerado uma das grandes maravilhas do mundo. Ele olhava e falava assim, não, estamos seguros agora, temos um cara que transforma água em vinho, está com fome, ele multiplica pães, deu ruim, ele anda sobre as águas, braço está paralisado, ele faz o braço mexer. O cara não tinha olho, João 9, tem um olho, cria um olho onde não havia um olho. Estamos seguros. Como que ele está falando que vai morrer? Ele está usando metáfora, assim como ele fala desse jeito. Só que para eles eram metáfora, para nós agora são palavras claras. Observe que eles não enxergavam isso. Eles não enxergavam que ele era realmente o Messias que haveria de ver o que ele ia fazer, porque eles não tinham capacidade. Nós não temos capacidade de compreender toda a grande obra que Deus faz, a não ser por intermédio desse Espírito, que agora é concedido a nós, mas ainda eles não tinham. Eles estavam ali, Pedro estava valendo a sua própria força. Ele falou assim, não vai acontecer nada disso, pode deixar que eu estou aqui. Ele é chamado de Satanás, quando ele tenta fazer com que Cristo não faça aquilo que ele veio fazer. Pode deixar que nada vai, a parte de mim, Satanás. E o outro, com um beijinho, vai e trai Cristo, o vende por 30 moedas de prata. Da mesma forma que hoje nós continuamos a vender Cristo por milhares de coisas, bem mais baratas do que isso. Às vezes um coraçãozinho que você clica e ele fica vermelho, você está traindo Cristo da mesma forma, porque o mínimo de traição gera o máximo de desobediência e a morte. E essa morte que faz parte de nós, faz parte de toda essa humanidade. Nós estamos justamente nesse contexto, mas eu gostaria que vocês vissem, propriamente dito, o que esses povos estavam fazendo ali. Desde o começo, nós vamos ver que ali em Gênesis, o homem confiou em Deus. Adão confiou em Deus, o que ele fez? Ele confiou em si mesmo. Ele confiava
nele, porque Deus falou, não coma do fruto. E que ele escuta uma voz, ele é seduzido por aquela voz, mas a sedução não parte de externo, parte justamente da sua própria consciência, porque ele foi responsável por aquilo. Ainda que ele quisesse culpar outro, ele não ouviu a voz de Deus, e a humanidade inteira ali se torna completamente corrompida, e diante dessa corrupção gera esse completo distanciamento de Deus. Ainda hoje nós não cremos verdadeiramente na palavra, a não ser que o Espírito traga. Tem muitas coisas que nós cremos e outras nós queremos não crer. Quem confia que a Bíblia é a palavra de Deus? Todo mundo. Se alguém falar que não, você está no lugar errado. Mas você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você crer é diferente de confiar. Você deixa de fazer o que a Bíblia adverte para você deixar de fazer, crendo que o resultado será aquele que Deus disse? Óbvio que não. Por quê? Porque nós somos esses seres caídos. Ainda que sejamos regenerados e transformados, nós continuamos ainda seres pecadores. Por isso que toda vez você chega aqui domingo após domingo e fala assim, não aguento mais esse cara falar que eu sou pecador. Como se eu não falasse ia fazer com que você se tornasse um santo. Não é sobre isso, é sobre a gente sondar a nossa mente e vermos quem nós somos. Para que o mal não faça morada dentro de nós de maneira imperceptível. Ou que nós nos tornemos dispersos ali, meramente esperançosos que Deus faça tudo. Uma religião onde Deus faz tudo e a gente não faz nada. Não, nós cremos na responsabilidade humana e na soberania de vida, onde nós agimos. Nós viemos para cá todos os dias, mas nós cremos que Deus que nos moveu. Porque se Deus não quisesse, Ele tinha parado meu carro lá, Ele que controla meu carro. A gente acha que coloca diesel, não vai também não colocar e achar que daí o carro vai vir até aqui. Observe. Mas se Ele quiser fazer parar, Ele faz. Se Ele quiser paralisar, a gente paralisa agora, que nem aconteceu com Zacarias, lembra? Quando ele fica sabendo que vai ter um filho, ele fica mudo. Quem é que controla as cordas vocais? Este Deus que nós falamos, este Deus soberano, mais que existe o homem, demandando da sua responsabilidade. Nós temos responsabilidade por milhares de coisas, mas nós somos advertidos a obedecermos a sua palavra, da mesma forma que foi dado ali a Adão a questão de obedecer. Nós imaginamos que estamos debaixo da graça, agora a gente pode fazer o que quiser. Muitos imaginam dessa forma. Eu não faço para ser salvo, mas eu faço porque eu fui salvo, eu entendi do que aconteceu. Mas eu não entendi por intermédio da minha capacidade de compreender, mas porque esse Espírito agora habitou em mim. Imagina que aquele povo que foi salvo, Deus escolheu salvar um povo, povo israelita. Ele vai e tira o povo do meio da escravidão do Egito. Lembram disso? Quando ele tira, abram lá, vamos ver o que acontece ali. Abram em Êxodo capítulo 13. Abra ali no verso 17. Olha que interessante. Acharam? Olha o que diz. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Do que se trata aqui? Deus não trouxe ele ainda no caminho mais curto, ele fez com que andasse ainda o caminho mais longo, por óbvio. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Então Deus estava se preocupando com o seu povo. Lembre-se que Deus tirou o povo do deserto. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao mar vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Olha que interessante. Vamos lá para o capítulo 14, verso 15. Ainda de Êxodo. Ou melhor, vamos ler um pouquinho antes que vocês vão entender melhor o contexto. Vai a partir do 10. Eu vou explicar de maneira resumida. Então, daí o povo vai sendo tirado do deserto. Quando ele é tirado do deserto, o mar se abre. Diante do mar vermelho, o mar se abre, eles vão e vão atravessando. Olha o que diz no verso 10. Quando o faraó se aproxima, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico clamaram ao Senhor. Eles estavam o quê?
em pânico. Quem é que havia resgatado eles? Deus. Mas mesmo assim eles estavam em... Por quê? Porque eles estavam olhando diante das circunstâncias e não diante daquele que havia o resgatado. Imagina, Deus já abriu o mar e ainda eles estavam com medo. É a mesma coisa que acontece na nossa vida. Deus já abriu o mar e a gente ainda tem medo. Medo é algo natural do ser humano? Sim, mas nós somos exortados a não olharmos para o medo, olharmos para Deus, ou para as aflições, conforme é o título. Eles devem ter colocado o título aí. Mas continua dizendo, o Senhor passou a noite toda, em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Quantas vezes nós fazemos isso? Senhor, você me tirou daquele lugar e você me colocou aqui agora para passar esse perrengue? Naturalmente, você vê que as frases são as mesmas, só muda o tempo. Aqui foi cerca de 1450 antes de Cristo. Imagina que você está falando a mesma coisa. O cenário só mudou, mas a natureza humana é a mesma, o pecado é o mesmo. Continuamos andando. Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Verso 12, quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Ou seja, eles ainda estavam dando dica para Deus, se você tirar a gente daqui, vai dar ruim. Deixa que a gente fica aqui, a gente aprendeu a viver aprisionado. Da mesma forma, vocês aprenderam a andar aprisionados. Eu estava contando a história da Jana e do Jonathan. Não é oculto para ninguém, tá? Então por isso que a gente relata do que se tratava. O Jonathan vivia uma vida completamente perdida, e ela suportando aquele relacionamento, e depois que ele é alcançado por Deus e ele muda, sabe que ele era melhor do outro jeito? Que agora eu não estou acostumado com um homem tão bonzinho em casa. É justamente isso, o ser humano completamente perdido. Isso que acontece na nossa realidade, e nós vemos ali um povo que acostumou a ser aprisionado, por isso que ainda você gosta de ficar nas suas prisões, por isso que você ainda gosta de viver as suas aflições, a gente gosta de se sentir coitado. Tem gente que manipula a doença, sabe para quê? Para ter atenção. Por quê? Vai chegar, a criança chegou, ficou doente, você vai lá e fica paparicando, a primeira coisa, na hora que ela quer atenção, o que ela vai fazer? Ficar doente. Tem crianças adultas que fazem isso, justamente porque quer ter atenção. Aqui na igreja é a mesma coisa, tem gente que chega e quer fazer as coisas, mas, irmão, não é berçário, nós somos maduros o suficiente, nós temos que olhar justamente para Cristo, nós temos que parar de sermos vítimas, e Cristo nos fez mais que vencedores nele, não por nós, mas esse povo que estava ainda com a mente escravizada, e nós somos libertos por intermédio de Cristo. Continuemos. Diz no finalzinho ali, quando ainda estava no Egito, no verso 12, não lhe avisamos que isso aconteceria, dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham... Quem era Moisés? Quem era Moisés? Ele era um profeta, um sacerdote, que ele estava ali servindo a Deus, e ele trazia a mensagem de quem? De Deus. Ele era a boca de Deus falando para aqueles povos não ter medo. Imagina, o povo estava passando ali, os caras seguindo ele. Vocês devem ter visto essas imagens com o IA agora que criaram, né? Que colocaram, muito fantástico. Mas tem um homem falando, mas eu estou olhando para a circunstância, eu vou ouvir a voz do homem ou vou olhar para as circunstâncias? Mas nós temos que olhar para onde? Nós sabemos, sentado na cadeira é tranquilo, mas e na hora que está com bomba? Já fica desesperado, mas nós temos que estar firmemente presos a uma palavra. Por isso que eu fico, leiam a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, não confiem simplesmente no que eu digo, embora eu tente ser o mais fiel possível às Sagradas Escrituras, eu posso cometer milhares de equívocos. Mas se você ler com seus próprios olhos e clamar para que o Espírito te ilumine, você vai ter o mesmo conhecimento, você vai propagar este conhecimento, você vai viver esse conhecimento, e você vai fazer com que seu mundo fique diferente. O seu mundo não é grande, o seu mundo é pequeno, tá? A gente só imagina que o mundo é grande. O mundo é grande? Sim, você está preocupado com as crianças que estão passando fome agora? Está tão preocupado que você está aqui, você acabou de tomar café da manhã, sobrou um monte de comida. Está preocupado? Não, não está, nós não estamos, porque se estivéssemos, nós estaríamos vivendo de outra forma. E claro que uma hora Deus vai colocar os desejos nos nossos corações para que a gente haja. Mas imagina que o mundo parece ser tão grande, mas às vezes você está faltando uma pessoa aqui, parece que o mundo acabou.
Porque o nosso mundo se reduz ao nosso micromundo. E se eu for melhor agora, eu vou melhorar esse mundo, e esse mundo vai se intercalando. É como um grande corpo. Estão entendendo? Diz amém. Continuemos, então. Moisés, porém, disse, vou ler mais uma vez: não tenham medo, apenas permaneçam firmes, e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo. Ele estava falando, eles poderiam confiar naquela palavra ou não? Eles confiavam? Nós confiamos? Depende. Continua, verso 15. O próprio Senhor lutará por... Fiquem calmos. Quem luta nossas lutas? Deus. Mas você fica parado? Não, você também luta. Você também luta, mas você enxerga daí que Deus está lutando suas lutas, ou daí você conquista e fala assim, foi eu? Quantas vezes você trocou de carro e falou, nossa, tá vendo, eu trabalhei bastante, mas você não vê que Deus que abriu aquela porta, Deus que moveu todo mundo para que você pudesse também ter, e você começa a se tornar arrogante, orgulhoso, você começa a olhar que tudo que você teve veio por quê? Porque você é bom. Daí você se torna, observe que no meio ao caos, nós temos medo, e nós não confiamos, em meio às certezas, nós confiamos em nós mesmos, daí nós queremos os louros da vitória, nós não rendemos a Deus a glória, sabendo que Ele luta as guerras por nós. Nós estamos aqui por quê? Por que Deus permitiu que a gente estivesse vivo até hoje? Muitos aqui já era para ter morrido faz tempo, por que não morreu? Porque Deus guardou. Por quê? Plano dele, só ele sabe. Não vou conseguir te explicar isso, mas era para a honra e glória do nome dele. Eu mesmo era para eu estar morto faz tempo. Ou alguém ter me matado, ou ter feito milhares de coisas, mas não significa que Deus estava ausente. Deus sempre esteve presente, guardando e protegendo. Vocês olhem para a vida de vocês do passado, olhem o próprio exemplo. Como que o cara bate a 130 por hora e só machuca o braço? A cara dele é daquele jeito mesmo, não aconteceu nada, tá? Mas o que é isso? Se não é a mão de Deus, sendo que tem gente que tropeça e cai e morre. É a realidade. Quem está no controle da vida e da morte? Deus. Quem é que luta nossas lutas? Deus. Nós temos que render somente a Deus a glória e a soberania sobre todas as coisas. Continuando, entrando agora nesse ponto fundamental do verso 15. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo o quê? Marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Ele estava contando aquilo que iria acontecer. Já contei o que aconteceu, vocês já sabem. Mas antes ali ele estava comentando, falando certamente o que devia. Diante das dificuldades, o que nós fazemos? Paramos. Porque nós não confiamos em Deus. Nós deixamos que o medo seja muito maior. E sempre foi assim. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. A não ser que eu seja obediente, eu escute a voz de Deus. Quando eu escuto o medo, eu estou escutando a voz de Deus? Naturalmente não. Adão não escutou a voz de Deus, ele escutou a voz da dúvida. Aqui o povo estava olhando para si mesmo, simbolizando as vozes do deserto. Nós continuamos da mesma forma. Nós continuamos da mesma forma, somente depois de Cristo habitar no nosso coração que verdadeiramente seremos transformados. Abram lá em Atos. Atos capítulo 1. Vocês vão ver outro fato onde o povo também é direcionado a agir. Atos capítulo 1. Pode ir ali a partir do verso, vamos ler desde do primeiro. Em meu primeiro, acharam? Em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o... Ele estava fazendo e ensinando. Tudo começava entre fazer e mostrar para que eles faziam. O que ele fez ali no capítulo 13? Ele lava os pés e fala assim, façam isso. Não que é para você ficar lavando os pés, mas ele estava ensinando o que se tratava. Embora você
deva servir as pessoas. Às vezes as pessoas interpretam de maneira completamente equivocada. Nós vemos esse ato de lava-pés a rodo aí, porque interpretaram de maneira completamente equivocada. Olha o que diz. Tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do... Quem instruía? O Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas, ele lhe apresentou provas muito claras de que estava, e lhes falou do reino de Deus. Então Jesus manifestou provas. Eles acreditavam que estava vivo? Não, nós vemos claramente. E como que nós cremos que ele está vivo? Por conta do Espírito Santo. Mas é porque eu sou bom que eu acredito, ou porque esse Espírito me convenceu de que Deus abre o mar vermelho, de que Deus faz com que o homem seja jogado ao mar, engolido por um peixe, e depois de 3 dias ele é cuspido. Ser engolido pelo peixe, beleza, mas ser cuspido depois de 3 dias, que entra todas as questões. E como que nós enxergamos daí que Deus criou o homem do pó da terra, e depois só a ciência para mostrar que todas as partículas do homem ainda tem partícula de barro? Como explica isso? Somente Deus vai explicar, mas nós cremos pela fé, mas a fé que veio de Deus, que nos convence daquilo que nós não poderíamos ser convencidos sozinhos. Continua dizendo, verso 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, lhes deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não é o que batiza você, que faz você ficar girando, fazendo um monte de coisas. É aquele que transforma a sua vida, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que não acreditava agora crê e vive uma vida transformada. Isso, ainda que muitos consigam também manipular como todos os outros sentidos, isso daí é algo completamente visível também. Você vai ver pessoas que relatam e falam assim, as pessoas vão falar que eu não sou a mesma pessoa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque Ele te transformou a ponto das pessoas sequer reconhecerem. Essa é a verdadeira transformação. Dito isso, continuamos. Verso 6, que vai para o ponto qual eu queria mencionar. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino Ainda eles estavam com a mentalidade de escravos. Eles estavam pensando que eles iam libertar do quê? Fala assim, tá bom, morreu. Quando morre, eles ficam desesperados, eles vão e fogem. Não, mas calma, morreu, já era, acabou. Daí vai, ele aparece de novo. Agora sim, agora vai vir, agora que se é espírito ainda ganhou um plus. Então, imagina que o homem está preso ao que seus olhos contemplam. Nós, diante das situações, nós olhamos para o que os nossos olhos podem ver, nós não enxergamos um cenário favorável. E daí nós nos desesperamos. Naturalmente, o povo sempre foi assim, e o único que vai poder te trazer a verdadeira paz é quem? O Espírito Santo. E como que ele vai te trazer essa verdadeira paz? Através do Espírito Santo, por óbvio, mas como que ele vai fazer com que você compreenda essa paz? Pelos meios de graça. O meio de graça é o quê? A sua palavra, a oração, a comunhão, os sacramentos. É a forma como Deus escolhe agir no nosso meio. Agora você não lê a Bíblia, você não tem momentos de oração, você não tem momentos de comunhão, você não vive os sacramentos, você não participa de uma igreja. Como você acha que Deus vai agir na sua vida? Embora Ele haja, tá? Ele não vai deixar de agir de forma alguma, Ele está no controle soberano do cosmos. Mas imagina, você vai estar suscetível a ouvir o quê? Qual voz? Imagina que Deus falando para Adão, ele errou. Imagina você. É só olhar para a sua vida, o que você já fez, o que você continua fazendo, o que você vai fazer. Porque nós não temos confiança. Crer é uma coisa, confiar dá a impressão que é algo completamente diferente. Você crê que o piloto do avião ali tem como chama? Privé, né? Tem privé para... Você não chega lá e fala assim, deixa eu ver se está válido isso daí. Você simplesmente entra, você crê, mas confia. Mas você chegar lá e ver o DER de piloto, você vai entrar? Nunca. Nunca. Você fala assim, não, mal está conseguindo tocar ali. Daí você fala assim, como que ele vai...
Você vai olhar? Você não vai. Por quê? Porque daí sua crença não permite isso, e mesmo porque se você confiasse nele, você estaria crendo falsamente. E por que nós cremos falsamente? Por conta do pecado. Por isso que nós deixamos que esses momentos de aflições tomem conta da nossa vida e nós dispersamos. Porque nós somos iludidos pela realidade que nós criamos. Nós não somos chamados a olhar para a realidade visível dos nossos olhos. Nós somos chamados a enxergar o mundo por intermédio das Sagradas Escrituras. Mas como que eu vou enxergar o mundo através das Sagradas Escrituras, sendo que eu escuto de vez em quando, eu ouço um pouquinho o pastor falar, e depois eu vou e vejo um vídeo de 3 segundos na internet, e já olho ali e falo, Nicodemos falou, então está falado, e pronto. Não é sobre isso, é sobre um relacionamento pessoal. Um relacionamento pessoal de intimidade. Sabendo que ainda assim eu estou numa carne humana que é completamente depravada. Uma carne que faz que mesmo diante disso tudo, ainda não enxergue, somente clamando para o Espírito. Nós estamos aqui clamando para quê? Para que o Espírito nos ilumine. Eu não confio na minha capacidade de explicar um texto. Eu confio no poder do Espírito de levar essa palavra ao seu coração e fazer com que todos os seus medos se silenciem. Para que Ele silencie todas as aflições e possa fazer com que você deposite a sua força única e exclusivamente naquele que pode nos restaurar. Observe ainda, continuando dizendo do que se trata ali, aqui em Atos. Então nós já vimos essa questão do reino de Israel, que mais uma vez eles continuavam no engano, verso 7. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês. O que ele estava dizendo? Ele já tinha falado isso alguma vez? Várias vezes ele já tinha falado. Eles tinham entendido? Não. E eles, acabou, vocês não entenderam ainda? Ele continuava repetindo, embora em alguns momentos ele tinha uma palavra um pouco mais dura. Continua dizendo no verso 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, em os lugares mais distantes da terra. Verso 9, depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-los, continuaram a olhar atentamente para o céu. Observe o cenário, Jesus falando com eles, de repente vai, todo mundo para e fica olhando. Lembra que eu falei de 2 grupos, que tem o grupo que só olha para o mundo e fica olhando para aquilo que aprendeu do mundo, e tem outro grupo também, que fica olhando simplesmente para o céu, esperando que as coisas aconteçam. Nós somos chamados a agirmos. Nós somos o povo que marcha, nós somos o povo que age. Olha o que diz ali, olha o que diz na continuação desse verso, do verso 10, vou repetir, continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. Imagina, eles estavam lá olhando ainda, daí tem que intervir, tem que um anjo intervir para falar novamente o óbvio que ele já havia dito. E disseram, homens por que vocês estão aí? Olhando para o céu. Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará no mesmo modo que o viram subir, e pronto. E daí começa Atos. Daí começa a igreja andando. Eles tiveram que ser advertidos de novo? Nós precisamos ser advertidos quantas vezes? Milhares, eu não vou me cansar. Se você não gosta de ser advertido, você tem que ficar na sua casa assistindo Teletubbies. Vai chegar, por quê? Nossas vidas devem ser conduzidas a uma transformação. Eu devo ser conduzido a uma transformação direto. Se tiver alguma coisa errada na minha vida, meus irmãos que estão aqui, que são vocês, vão chegar, galego, isso daí é a mais. Isso está errado. Meu relacionamento está acontecendo isso. Não, calma aí, vem aqui. Está acontecendo isso. Não, não é desse jeito. E nós seremos edificados dessa forma. Deus não vai mais enviar um anjo e falar assim, Éder, toma vergonha, mano, para de arrancar dente, vem treinar. O Éder treinou uma vez, arrancou um dente para ficar 10 dias parado, tá? Ele tem 320 dias para ficar parado, vai colocar a dentadura, mais um ano. Mas o que acontece? É justamente isso, a gente vai contando sempre histórias. Nós não somos chamados a ficarmos parados, nós somos chamados a agir em meio às dificuldades.
Usando o exemplo dele, por que ele quer treinar? Ele quer treinar porque ele viu que o peso que ele está não é agradável, ele está vendo que isso daí está causando comorbidades para ele, ele fala assim, eu não posso ser assim. Ele já enxergou, mas vai ter uma luta, não vai? Mas qual voz ele vai ouvir? Ele vai parar ou ele vai continuar andando? Faça uma analogia para a sua vida que pode ser adaptada em milhares de casos. Então nós somos chamados sempre para encararmos as aflições, os momentos difíceis. Tudo vai ser difícil. Não existiu nenhum homem que pisou na terra que viveu uma vida fácil, nem Cristo. Cristo viveu uma vida fácil? Não, mais miserável que todas nossas. Nossas vidas são infinitas vezes melhores do que de Cristo e de todo mundo que passou aí para o passado. Todos que passaram no passado viveram vidas completamente piores do que a nossa em termos de conforto. Vocês têm cadeirinha. O cara ia reunir. Imagina como que Jesus falava. Se reunia lá nas pedras, as pessoas sentavam um aqui. Mano, tem gente que senta na grama e já começa a sentir coceira. Imagina vocês nem iam congregar. Usar aquela sandalinha de dedo toda marcada, de couro. Olha a realidade que nós vivemos. Então nós temos que olhar justamente para aquilo que Deus tem feito. E que nós possamos confiar naquilo que Deus faz em nossas vidas. Agora voltem para o texto de João, que ainda nós vamos viajar em mais algumas questões aqui que são de extrema importância. Quando ele diz, enxergando todo esse cenário de fundo, vocês vão ver que esse texto fica muito simples. Quando ele diz, não deixe que seu coração fique aflito. Jesus ficou aflito? Sim ou não? Sim, várias vezes. Vocês vão encontrar, quer ver, Jesus ficando aflito 11, com Lázaro, 33. Olhem o que está escrito. Uma folha para trás, 2 capítulos para trás aí. João 11, verso 33. Acharam? João capítulo 11, verso 33. Achou? João capítulo 11, 33. Achou aí? Perfeito. Capítulo 11, verso 33. Quando Jesus viu Maria, e o povo também sentiu profunda indignação. Ali até tem a palavra que pode ser usada, é irou-se em seu espírito, mas isso era um tipo de aflição, angústia, não era só o mal físico, mas também espiritual. E grande angústia. Olha ali no 38. Jesus sentiu-se novamente indignado quando chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Ou seja, nós vemos muitas vezes Jesus angustiado. Mas ele não pecava. O povo diante da angústia, ele ia para onde? Para aquele lugar de segurança dele. Nós somos chamados a andarmos como quem? Como povo ou como Cristo? Mas nós andamos como povo ainda. Por quê? Justamente por falta de conhecimento. O povo padece por falta de conhecimento. E nós queremos ficar neste lugar. Olha o que diz ali no verso 27 de João capítulo 12. Mais um momento de angústia. João capítulo 12, verso 27. Acharam? Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Olha o que ele diz no verso 28. Pai, glorifica teu nome. Ponto. Nós viemos para esse mundo para ser tudo mil maravilhas? Não, a gente vai perder emprego, a gente vai perder familiares, a gente vai perder amores, a gente vai perder dinheiro, a gente vai perder casa, a gente vai perder um monte de coisa. Não desejo que ninguém perca, mas eu desejar vai fazer com que ninguém perca? Não, nós estamos atravessando justamente um deserto, mas nós cremos quem é que está nos tirando deste deserto. A nossa vida não é nessa terra. Embora tenhamos que viver, continuar a marchar e não ficar olhando, esperando anjos aparecerem e falar, caminhe. Nós estamos caminhando. E como que nós vamos caminhar? Ouvindo a voz desse Deus que deixou essa palavra inerrante para nós. Essas causas de aflições que Jesus estava falando é porque aqueles homens já estavam olhando para o medo, para as incertezas. Olhem ali os versos anteriores ao que eu li agora de João capítulo 14. Olhem no 13. Pedro, quando fica indignado e fala assim, para onde o Senhor vai? Que foi objeto da ministração passada. Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou vocês não podem ir agora, mas seguirão mais
tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim, disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Daí vem Jesus trazendo, não deixe que seu coração fique aflito, creiam em Deus e creiam também em mim. Ele estava consolando aqueles corações. Ele estava falando assim, calma que tudo vai ficar bem. Mas eles conseguiam ficar bem? Não, e é natural. É natural também a gente não conseguir ficar bem. Observe que tem esses dois contrapontos. Eu quero ficar bem, mas eu não consigo ficar bem. E somente Deus para trazer o refrigério, porque é Deus trabalhando na nossa vida, até mesmo no momento de angústia. Todas as nossas dores são pedagógicas. Quem já levou palmada pedagógica aqui? Ninguém? Então levanta a mão, quem já levou? Esse daí apanhou bastante, mano. Levantou lá no alto. E eu, mano. Minha mãe fala que não batia muito, mas eu descontei esses dias. Mas observe que quando nós somos normalmente dirigidos a um amadurecimento, nós somos chamados a vivermos de maneira diferente, nós somos chamados a crermos naquele que está nos direcionando. Algumas dores na nossa vida não é para que fiquemos aflitos, mas que sejamos direcionados e confiemos. No deserto, lembra quando Moisés vai ter que falar com a rocha e ele fere a rocha? Ele também padeceu. Mas nós poderemos agora confiar nessas palavras, para que as nossas aflições não estejam em lugares indevidos. Nossas aflições devem ser refugiadas em Cristo. Eu estou com problema, eu vou aonde? Eu vou na cruz. Mas eu também ajo. Eu não fico esperando Deus entrar e falar assim, ó Senhor, resolva tudo. Não, o que eu tenho que fazer? Acabou, vamos fazer, o que tem que fazer? Lembra-se de Davi? Nós já falamos de Davi, depois que ele peca, adultera com Batseba, seu filho morre, ele se arrepende, ele vê que peca contra o Senhor, ele fica ali fazendo jejum, um monte de tempo, depois na hora que chega, o filho dele morre, os guardas dele falam assim, ixi, ele estava lá sem comer nada, e agora quem vai avisar que ele morreu? Assim, se ele já estava daquele jeito na hora que ele estava doente, agora que morre, o que ele faz? Ele pega, fala assim, já era, traga minha roupa, traga comida, ele vai e olha para frente, porque ele tinha muito o que fazer. A gente não vai ficar se lamentando, o problema é essas lamentações do passado, as coisas que não deram certo, as coisas que não aconteceram, a gente fica completamente tomado por isso. Quantas coisas nós estamos presos ainda ao passado, porque nós estamos olhando diante da nossa realidade. Eles estavam aflitos por quê? Porque não tinha sido satisfeito a vontade deles. A aflição deles era por conta do quê? Porque o desejo deles estavam sendo frustrados. Não, vai morrer, mas eu não quero que você morra. Por que você vai morrer? Jesus, não precisa morrer não, pode deixar, você é Deus. Fica aqui, resolve todos os BOzinhos aqui. Mas ele estava olhando quem? Para ele não estava olhando para o plano de Deus. O plano de Deus é muito maior que o nosso. Por isso que nós devemos olhar para as aflições como maneira do nome de Deus ser glorificado. Parece ser loucura isso, mas para o mundo é loucura, para nós é o grande plano de Deus. Imagine que aqueles homens, os apóstolos todos morreram de mortes horríveis. João, o último a morrer, morre na ilha de Pátimos, as pessoas já achavam que tinham silenciado o cristianismo, pega, coloca ele dentro de uma ilha, ele escreve o último livro, daí não tem mais nada, você vê escrito, não vai aparecer novos livros escritos e autoritativos, nós respondemos e obedecemos unicamente às Sagradas Escrituras, o que está definido nas Sagradas Escrituras ali. Quando morre, as pessoas falam assim, pronto, acabou, e daí que começa a surgir tudo. Eles olham para o cenário, lembra, 70 anos depois de Cristo, o incêndio, a destruição do templo, as pessoas falam assim, pronto, já acabou, foi só um movimento, está aí sobrevivendo há 2000 anos, o único e verdadeiro Deus, o único que é o único caminho, a verdade e a vida, está aí, para quem quiser ver, e quiser contrapor, pode contrapor, mas ele não vai conseguir mudar a palavra, e nós cremos que Deus há de trazer consolo para aqueles que creem, e nós somos chamados a crermos. Imagina se fosse aqueles homens olhar para a situação, calma aí, Pedro morreu de ponta cabeça, o outro foi esquartejado, João Batista já tinha perdido a cabeça, quem ia querer levar isso? Ninguém. Se nós tivéssemos que perder alguma coisa para virar cristão, quem se tornaria cristão? As pessoas vão para a igreja por conveniência, porque vai, coloca no Instagram lá e fica bonitinho,
apaga as luzes, põe uma luz e põe lá um versinho e depois põe uma foto virado de costa falando assim: Senhor, que seja dado toda a honra e glória. Vê se faz sentido esse tipo de cristianismo. Antes as pessoas falavam que eram cristãos, eles pensavam de falar, porque se ele falasse ele ia morrer. Hoje não, a gente vai ganhar like. E essa é a realidade. Então nós temos que olhar justamente para aquilo que foi feito na cruz do Calvário, onde não haverá mais dúvidas daquilo que ele tem feito. As aflições não são simplesmente momentos para destruição, mas são como se fossem obstáculos que visam nos fazer mais fortes. O que seria de você sem as aflições que você já passou? Quantas aflições te levaram para lugares melhores? Quantos? Milhares. Milhares, mas a gente olha diante das aflições e a gente trava. Por quê? Porque nós não aprendemos a confiar. E nós temos que confiar naquilo que foi feito na cruz do Calvário, naquilo que Jesus veio fazer. Continuando, caminhando para o meio. Verso 2: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver, para que vocês estejam sempre comigo, onde eu estiver. Até aqui. Ou seja, ele estava falando dele ir preparar um lugar. Eles entendiam? Não, a gente entende? Deveria, porque nós temos a mensagem completa. Eles tinham a mensagem completa? Não, mas nós temos. E além de ter a mensagem completa, nós temos o quê? O Espírito Santo. Não é sua capacidade que você fez pós-graduação, doutorado, mestrado. Não é sobre isso. É sobre ter o Espírito que revela e supre todas as nossas fraquezas. Então ele estava falando justamente de preparar um lugar do qual nós sabemos tudo o que aconteceu. Ele diz no verso 4: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eles conheciam? Não, mas ele estava falando na confiança não daquilo que eles entendiam, mas na confiança do que o Espírito faria neles. Deus não confia na nossa capacidade de acertar. Ele não está olhando e fala assim: vou deixar ele viver ali, daí na hora que ele faz o negócio, fala assim: glória a Deus que ele acertou. Não, Deus vai conduzir você ao caminho certo. Deus vai te capacitar por intermédio do Espírito Santo. Ele não fica dependendo das nossas capacidades. O mundo não vai dar certo se a gente pensar certo. O mundo já deu certo porque Deus fez o mundo. O mundo já deu certo porque Deus é o grande criador, o consumador de todas as coisas. Ele está ordenando todas as coisas para o nome dele ser glorificado. A intenção não é você ser uma pessoa famosa, você ter carro, casa, família. A intenção é que seu nome sirva para a glória de Deus, para que você seja uma testemunha de Cristo. E nós vemos isso daí somente olhando a história completa. Por isso que nós não podemos pegar às vezes um texto e ficar somente mergulhado naquilo, porque nós olharemos de maneira completamente restrita para a grande obra que foi feita. Verso 5 diz: não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Todo mundo sabe quem era Tomé, né? Que tem até, isso daí é muito comum, né? Ver para... Muitos de vocês já falaram: eu sou Tomé. Quem já falou isso? Todo mundo, né? Tenho que ver para crer. Ver para crer. Mas a questão é que você não consegue enxergar com seus olhos naturais. É somente os olhos espirituais. Eu nunca vi um grande milagre que os outros contam. Nunca vi um morto ressuscitar, nunca vi um cego enxergar, nunca vi. Queria ver, lógico que quero, mas eu vejo mortos ressuscitando todos os dias. Eu vejo pessoas que estavam ali perdidas que foram restauradas. E este era o verdadeiro milagre que ele estava apontando. Todos esses sinais apontavam para uma obra gloriosa do qual os homens não conseguem enxergar, porque nós estamos olhando segundo o nosso ponto de vista. Nós queremos ter razão. Nós justificamos nossos pontos porque nós não queremos a verdade, nós queremos ser a verdade. E a verdade é uma só, e a verdade é Ele, é uma pessoa. A verdade nos coloca num lugar de humildade, num lugar onde Ele vai suprir as nossas falhas, as nossas fraquezas, um lugar onde Ele vai nos carregar e mostrar para onde Ele está nos levando. Embora Tomé estava ali: não sabemos para onde o Senhor vai, como poderemos conhecer o caminho? Ele estava indagando, nós também devemos indagar. Não é ilegítimo a gente olhar e falar: Senhor, não sei para onde eu estou indo. Como que eu posso saber esse caminho? Não é ilegítimo você fazer isso.
porque essa vida dá milhares de dúvidas. Toda hora é uma bifurcação. Qual caminho você vai? Todos os dias você vai ter que fazer escolhas. Todos os dias você vai ter que escolher ou sofrer ou fala assim, Senhor, não vou mais viver esse sofrimento. E vai ter que colocar uma pedra ali e fala assim, Senhor, segure as suas mãos essa pedra, porque esse sofrimento é tão forte que Ele quer explodir essa pedra. Nós temos que olhar sempre para Deus, para aquilo que foi feito. Nós temos uma revelação completa, não é mais um mistério. Nós temos a palavra revelada de maneira integral, nós temos um Deus de maneira integral, de maneira que Ele se reduziu para caber em nós. Imagina que Ele não está simplesmente assentado a seu sublime trono, Ele enviou seu Filho para habitar de maneira integral dentro de nós. Ainda que Ele esteja lá em corpo, espírito, o Espírito Santo dentro de nós. Sabe o que é isso? O poder que ressuscitou Jesus dos mortos reside dentro de nós. Que poder é esse? O poder que vai fazer a gente suportar esse mundo. Quantos de vocês... A gente passou por uma pandemia, a gente já se esqueceu da pandemia, a gente já passou por milhares de coisas, a gente vai se esquecendo. Daí a gente quer novas coisas. Nós temos que olhar e agradecermos para onde Ele tem nos levado. E pedirmos sim para que Ele nos mostre este caminho, para que essas aflições não nos paralisem. E tem muita gente ficando paralisada porque eles olham e falam assim, eu vou para a igreja agora, está ruim. Meu filho fica doente, eu perco o emprego e falo assim, isso daí é Deus? Porque te venderam um Deus falso. E você acredita que esse é o Deus verdadeiro, que vai lá e fala assim, Ele vai te dar casa, vai te dar... Quantos não vão ter filhos, quantos vão morrer sem ter filhos e querem ter filhos, não vão poder? Mas nós queremos nos julgar mais especiais que Deus. Nós estamos olhando para um evangelho completamente centrado no homem, quando na verdade nós temos que ficar centrados em Cristo, que essas aflições mais nos aproximam dele do que nos distanciam. Quantos estão aqui simplesmente por conta das dores que sentiram e Deus utilizou dessas dores para aproximar? Então quem pode falar que essa dor foi ruim? Sempre Deus vai agir mediante os seus planos maravilhosos. O verso 6, ele continua dizendo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando que Ele é o caminho. Ele é o caminho ou um caminho? Mas nós imaginamos que Jesus é um caminho. Porque por vezes eu quero andar pelo meu. Eu não vou olhar para a cruz para como eu devo agir. Às vezes eu olho de maneira completamente, eu como ser humano, eu digo, o ser humano em si olha e fala assim, o que Jesus faria no meu lugar? Irmão, Ele ia fazer tudo diferente, porque Ele era Deus, você não é Jesus, tá? Você não tem que se colocar nesse lugar, você tem que fazer o que Jesus ordenou que eu fizesse. Como que Jesus gostaria que eu andasse? Porque está escrito, você não precisa ficar descobrindo. Quando eu falei das bifurcações, a bifurcação é justamente ou vou fazer a vontade de Deus ou não vou fazer a vontade de Deus. Você não tem como andar por dois caminhos e fazer a vontade de Deus nos dois. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Não tem como tomar decisões que não sejam mais centradas em Cristo. Ele é nosso caminho. Ele é nosso caminho, nós olhamos para Ele. Este caminho que já está pavimentado, sedimentado. Ele é a verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Muitas pessoas acreditam que não existe verdade. Não existe uma verdade universal. Quantos de vocês já pensaram isso? Que não existe uma verdade universal? Muitos. Observe que o ser humano é completamente seduzido pelas filosofias do mundo. Nós não buscamos uma filosofia, nós seguimos um caminho. Na verdade, o caminho, que é a verdade. E onde você encontra a verdade? Você encontra a verdade em você, no que você pensa, no que você acha? Nós encontramos a verdade somente naquilo que Deus fala. Nossa confiança não está nos nossos pensamentos, nossa confiança não está nas nossas ações, nossa confiança está na obediência daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. E isso contraria o que o mundo diz. E Ele fala que Ele é a verdade e Ele é a vida. Ou seja, se eu não ando no caminho dEle, eu estou andando no caminho da morte. Se eu não ando no caminho dEle, naturalmente eu ando pelo caminho da morte. E a morte é uma morte literal? Não. Você vai fazer as coisas erradas, você vai andar ali, mano, mas vai ficar aquela voz na sua cabeça pro resto da sua vida. Por que você fez isso? Quantos caras que vocês têm visto ali que no momento de
de aflição, de angústia, toma atitudes impensadas, mulheres, homens, e quando eles agem, na hora que vai, toma a decisão que vai se arrepender para o resto da vida. Ainda que eles continuem vivos, uma parte deles morreram. Todas as nossas decisões que não estiverem fixadas nesses 3 pilares, no caminho, na verdade, na vida, nós caminharemos para a morte. Continua dizendo, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Aqui ele estava declarando justamente ele ser o único caminho. Imagina que eles viviam diante de uma era politeísta, onde tinham milhares de deuses, milhares de tipos de salvação. Nós encontramos a salvação única e verdadeiramente naquele que escolheu nos amar, mesmo sendo imerecedores dessa graça, sendo completamente pecadores. Ele continua e finalizando o verso 7, diz, se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. E aqui, diante da sua morte, diante da mais profunda angústia que o mundo já pôde presenciar, ele revelaria de maneira gloriosa o Pai. E que diante das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, nós possamos olhar e ver a glória do Pai manifesta em nossas vidas. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja a causa da nossa alegria e o refúgio na hora das angústias. E sabemos que o seu plano está seguro, pois ele escreveu e ele há de concluir essa grande obra a ser feita nas nossas vidas. Que possamos chorar enquanto for necessário, mas que sabemos também que existe um tempo depois de levantar e marchar. Sabemos para onde temos que ir, que Deus guie cada um dos seus passos para que o nome dele seja glorificado. Eu convido vocês a fecharem seus olhos, a terem um momento de oração. Que você possa por um instante trazer à sua memória as palavras que foram ditas, refletir acerca daquilo que a palavra disse, de que forma isso te traz compreensão. Que você por um instante possa mais uma vez pedir perdão ao Senhor, se arrependendo, pedindo para que Ele tire as dores do seu coração, para que tire o senso de autossuficiência, para que você não confie nas suas forças simplesmente, mas você deposite a sua esperança naquele que é o caminho, a verdade e a vida, naquele que não existe outro lugar a se chegar até Deus, senão por intermédio dele. Que possamos nos alegrar em meio às dificuldades e às provações, pois sabemos que elas contribuirão para o nosso desenvolvimento, para a nossa perseverança, e essa perseverança gerará um caráter aprovado, e esse caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Teu Santo Espírito, para nos encher o coração com o seu amor. Ele veio até nós quando nós estávamos completamente desamparados, veio na hora certa, morreu por nós pecadores, como nós vemos claramente que é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém pudesse fazer isso por uma pessoa boa. Deus nos prova seu grande amor enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. E uma vez que nós fomos declarados justos pelo teu sangue, certamente nós seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois quando nós éramos ainda inimigos de Deus, nosso relacionamento foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que o Senhor fizeste toda essa grande obra. Por isso nós pedimos, acalme o nosso coração, nos traga paz, serenidade, traga alegria, traga a certeza, Pai, de que Tu és Deus soberano, poderoso, Criador de todas as coisas, do qual nos conduz